Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e eu vou apresentar para vocês aquelas publicações que chegaram no decorrer das semanas. E eu vou iniciar aqui com um material realmente muito especial, Os Cavaleiros das Trevas. Publicação da editora Script, material que foi financiado, parte dele pelo menos, no Catarse. Conta com a colaboração de diversas pessoas que se uniram para criar esse projeto, além do Douglas Phillips Freitas, que é o dono da editora Script, e fez toda a organização desse projeto, que conta com outros organizadores, né? Ele reuniu uma galera muito bacana, desde editores, quadrinistas, fãs, podcasters, youtubers, para construir esse projeto que eu indico demais, eu acho que é essencial para quem é fã do Homem-Morcego, porque nós temos aqui uma enciclopédia do Batman, vocês não têm ideia. Aqui nós temos uma edição comemorativa dos 80 anos do Homem-Morcego, onde você vai encontrar absolutamente tudo. Deixa eu mostrar aqui o índice sumário. Ó, tem uma introdução, aí você tem o prefácio, pré-crise nas infinitas terras, as várias e várias versões do Batman, as modificações que ele teve no decorrer das décadas, as versões de universos alternativos, todas as versões de universos alternativos, era de ouro, era de prata, era de bronze, pós-crise nas infinitas terras, crise nas infinitas terras e túnel do tempo, crise infinita, ponto de ignição, os novos 52, renascimento. Você tem aqui, galera, obviamente de forma mais concisa, o universo do Homem-Morcego desde a sua criação. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho das páginas. Temos esses pin-ups feitas por vários quadrinistas de renome, inclusive. Olha só. Então você vai encontrar basicamente isso daqui. São cerca de 230 páginas. O papel é o... parece... não é o offset, eu acho que é o offset sim. Capa cartão. Mas assim, galera, e aí eu peço desculpas até aos outros colaboradores, mas esse projeto, ele não sairia se não fosse por mim. Não é zoeira. Porque olha só, são 230 páginas. Eu escrevi essa matéria aqui, ó. Fundamental importância para esse projeto. Se não fosse isso aqui, meus amigos, esse projeto não existiria. Eu tô zoando, né? Eu fiz uma mini participação aqui e eu já dei uma folhada ali, dei algumas partes e realmente ficou muito legal. Então, galera, se vocês são fã do Homem-Morcego, eu vou deixar o link na descrição porque realmente é uma publicação muito interessante. Continuando aqui com a editora Script, Crônicas de Hylia nas profundezas da loucura. Material de terror que bebe da fonte de Lovecraft, roteiros do Douglas Phillips Freitas, que é dono da Script e também roteirista, e a arte do Amaury Filho. E que arte, meus amigos! Eu já resenhei essa publicação porque eu tinha lido ela no formato digital, agora eu tenho a publicação física. Eu vou mostrar um pouquinho da arte para vocês babarem. Olha só o trabalho artístico do Amaury Filho. O cara é foda. Vou mostrar aqui. Olha isso, ele tem um tom bem mais realista no seu traço. Eu recomendo vocês assistirem a resenha que eu fiz dessa publicação, porque eu dei uma nota alta. Foi um quadrinho de terror curto, bem escrito, bem desenhado, uma história redondinha, realmente me prendeu. E olha, eu vou dizer para vocês, dá para expandir esse universo aqui. Uma edição realmente muito bacana, também vou deixar o link na descrição. Bom, quem acompanha com mais afinco o canal Central HQs, especialmente esse quadro Aquisições com Breves Resenhas, sabe que eu comento algumas publicações mais ao final do vídeo, né? Mensais, quadrinhos italianos, Júlia, Martin Mister e também o Dylan Dog. E foi exatamente uma edição de Dylan Dog, alguns vídeos atrás, o volume 12 da editora Mitos, O Coração de Johnny,
que eu fiquei assim muito empolgado com a história e principalmente com os flashbacks que revelam o que levou a essa história, que trata-se exatamente de uma publicação lançada pela editora Conrad no início dos anos 2000. A editora Conrad lançou uma minissérie do Dylan Dog com as capas do Mike Mignola, uma publicação em 6 partes. A história é do Johnny Freak. E eu fiquei, nossa, eu preciso ler essa história, e o pessoal ainda instigava mais aí, falando, é uma das melhores histórias do Dylan Dog e tal. E aí, olha que bacana, isso é muito legal. Um inscrito aqui do canal, o Everton Moreira, falou, Fernando, eu tenho essa edição e vou te mandar. Cara, dito e feito. Olha só, galera. A primeira edição dessa minissérie, ela não traz histórias contínuas, cada volume traz um arco em específico. Nós temos aqui Johnny Freak, que o pessoal pelo menos comentou como uma das melhores e mais sombrias histórias do Dylan Dog. E obviamente vai ter resenha dessa publicação muito em breve para vocês. E aqui tem a outra edição que ele mandou como um brinde, né? A edição número 2, as capas são do Mignola, esse daqui é o Despertar dos Mortos-Vivos. Então quero agradecer demais aí ao Everton Moreira, muito obrigado aí, cara, pelo presente. Até falei, cara, eu compro, eu pago, eu envio, tudo. Ele falou, não, cara, eu tô dando um presente pra você, o tanto que você já me livrou de publicações ruins, já me indicou publicações boas, então fica como agradecimento, mas sou eu que agradeço você pelo envio dessas publicações, muito obrigado. Resenha bem breve dessa publicação. Seguindo, nós temos o mangá Dementia 21, uma publicação da editora Todavia, do mesmo autor de Preto e Branco, publicação que saiu recentemente pela editora Devir no selo Tsuru. E eu fiquei surpreso com a editora Todavia também tá embarcando, né, com os mangás. Ela que lançou os 3 volumes de Bonnie, né, do Jeff Smith, fez um trabalho realmente muito bacana, uma publicação que tem um ótimo custo-benefício, são muitas páginas coloridas, capa dura, tem um box, um preço bacana, realmente muito interessante a editora Todavia com os seus quadrinhos. E agora temos mais uma editora investindo agora também nos mangás. Pretendo resenhar provavelmente daqui umas 2 semanas essa publicação aqui. Love Kills, material do brasileiro Danilo Beirute, publicação da editora Dark Side Books. Apesar de eu não ter gostado muito do último lançamento do Danilo Beirute, que saiu exatamente pela editora Dark Side Books, tem resenha aqui no canal Central HQ, o Samurai Shiro, achei que deixou um pouco a desejar, não ficou tão bacana, não é ruim, mas talvez eu, por gostar bastante do trabalho dele, eu tinha uma expectativa maior. Eu gosto de outras publicações independentes, como o Necronauta, por exemplo, os trabalhos da linha MSP, o que é o Astronauta, a trilogia. O 2 não acho tão bacana, mas o 1 e o 3, para mim o melhor da linha MSP é exatamente o Astronauta do Danilo Beirute. Eu então resolvi comprar essa publicação aqui, que eu também pretendo resenhar para vocês, talvez não tão brevemente, mas vai ter resenha sim. Justiceiro Pelotão, da editora Panini Comics, publicação do selo Max, escrito por quem? Garfienes, com o Goran Parlov na arte. Esse daqui vai ter resenha muito em breve aqui no canal Central HQs, galera. É um material que eu tô curioso para ler, então pretendo resenhar o quanto antes. E para finalizar, o Cavaleiro das Trevas 3, a Raça Superior, material encadernado da editora Panini Comics, que já havia lançado essa publicação em minissérie. Fernando, você não falou que o Frank Miller tá decadente e tal? Ele tá, galera, mas ainda é o Frank Miller. E não obstante, ele conta com outros artistas aqui, Brian Azzarello, Andy Kubert, Klaus Jansson, Brad Anderson, Alex Sinclair. E essa edição, se você não for com grandes expectativas, ela acaba funcionando. Se você for pensando que vai encontrar um novo Cavaleiro das Trevas do nível do original, aí realmente a decepção vai acabar sendo grande. Eu, quando resenhei a publicação, fiz inclusive ressalvas com relação a esse material, até porque o nome Frank Miller traz expectativas grandes, não tem como desvincular isso do autor. Mas, de forma geral, é um material legal, tá? Vá com poucas expectativas que vocês vão curtir
é o Cavaleiro das Trevas 3, a raça superior. Agora vamos às breves resenhas com Júlia, as aventuras de uma criminóloga, edição número 5, material da editora Mitos. Eu já resenhei todos os volumes anteriores, para quem não sabe, trata-se de uma republicação no formato original italiano das histórias da Júlia, então é uma ótima oportunidade de você conhecer essa personagem e, na minha opinião, é um dos melhores títulos que nós temos atualmente nas bancas. Então dá uma olhada nas resenhas que eu fiz dessas publicações, lembrando vocês que cada edição de Júlia você pode ler independentemente de outras, então você não vai ficar perdido e nem nada. Se quiser, por exemplo, iniciar por essas 5, sem problema nenhum. Aqui nós temos uma história do Giancarlo Berardi, ele que é o criador da personagem, com a Laura Zuccheri, uma artista competente. Não me encheu os olhos, mas é uma boa artista, gostei da narrativa dela. Onde a Júlia, ela acaba se envolvendo num assalto que acabou de certa forma se frustrando, gerou ali sequestros, pessoas que estão sob a mira de um dos membros desse bando de assaltantes, que é, de certa forma, um lunático, um psicopata que tem traumas de guerra. Meus amigos, a história, ela é pesada, porque ela não poupa ninguém. Você fica com aquela expectativa, né, de que todo mundo vai ser salvo, todo mundo vai sair sem nenhum ferimento, mas as coisas não acontecem bem assim nesse universo da Júlia, que tem, né, uma ideia de trazer algo mais real para o público. Então, eu diria que realmente é uma história que, de certa forma, te choca em alguns momentos. Você, porra, cara, por que foi matar ali a vítima, né? Não precisava, sangue frio. Mas aqui você está lidando com pessoas lunáticas, né? E a Júlia, com até o seu poder de persuasão, né? Ela é uma pessoa que consegue analisar friamente, né, o perfil criminoso da pessoa com que ela está lidando. Ela vai colocar, né, essas habilidades dela para conseguir resolver esse assalto a uma relojoaria, né? A família do cara tá presa na casa, né, sob mira de armas, enquanto outro grupo tá lá para fazer todo, né, a limpa ali nas joias. Uma história realmente muito legal. Tipo de publicação Bonelli, né? Alto nível. Uma história bem contada, bem amarrada, alguns pontos surpreendentes dentro da trama. Mais uma edição da Júlia que, nossa, mais uma publicação, galera, que eu indico demais para vocês. Na minha opinião, Júlia ao lado do Dylan Dog são uma das melhores séries periódicas que nós temos saindo no Brasil atualmente. Os Grandes Enigmas de Martin Mister, o Detetive do Impossível, volume 15. O Dia que Não Existia, publicação da editora Mitos. Mais uma série de muita qualidade. E ao contrário do que eu pensava, né, o volume anterior tem a continuação nesse daqui. O final do volume anterior, que é o 29 de fevereiro, ele finaliza a história, deixa algumas pontas soltas, mas eu achei que fosse ser retomado tão logo, no caso, com essa publicação. Eu vou ter que comentar um pouquinho do arco anterior. Então, nesse 29 de fevereiro, temos uma seita que tá matando mulheres que nasceram no dia 29 de fevereiro, né? E dia 29 de fevereiro, você sabe, é só a cada 4 anos. Deve ser meio complicado fazer aniversário nessa data, né? Um ano você faz no dia 28 ou no dia 1º de março, né? Daí só 4 anos depois você faz no dia 29 de fevereiro. A história é retomada porque no final da edição nós temos um ritual sendo feito. Só que nada acontece efetivamente durante esse ritual. Mas você percebe que os membros dessa seita, eles saem satisfeitos, né? Como tivesse dado certo. E quem estava ali na cobertura vendo, né, ainda que não intencionalmente, era um mendigo, o Martin com o seu grande colega Neandertal e a namorada dele. Eles estavam ali durante o ritual. E a história vai se passar longos anos depois, né? Alguns membros dessa seita foram presos, mas um acabou escapando. E ele retorna e acaba se entregando na delegacia, mas para exatamente resgatar os seus comparsas e aí sim tomar o poder, fazendo o dia que não existia. Ou seja, o dia 29 de março, o tempo está
parado, né? Na verdade as pessoas acabam sumindo e eles podem ali colher artefatos místicos para invocar um ser de imenso poder. E aí que entra o Martin Mysterio, né? Que inclusive encontra o Dylan Dog dentro dessa publicação. O Dylan Dog desaparece, sabe quando Thanos estrala os dedos e todo mundo acabou desaparecendo nas HQs e também no filme? Então é isso que você vai ter nessa publicação, uma cidade completamente vazia. E o mendigo tá lá, né, bebendo e de repente todo mundo some, ataca o bar para beber mais. Tem algumas pegadas mais humorísticas, mas uma construção muito interessante. Você se sente mais inteligente lendo essa publicação aqui, porque ela realmente passa muitas informações. Vou mostrar aqui um pouquinho da arte, um material realmente muito legal. Galera, conheçam essas publicações. Eu posso parecer chato falando isso, né, mas são quadrinhos de muita qualidade, são histórias legais que vale a pena você reler depois de um tempo. Uma publicação realmente de muita qualidade. Agora Marvel Comics com Avengers edição número 20, publicação da Marvel Comics, e aqui no Brasil sai mensalmente pela editora Panini, material aí vinculado à Guerra dos Reinos, ainda que essa edição não fique assim tão atrelada a essa saga. Material escrito por Jason Aaron e desenhos do Ed McGuinness, um artista que eu particularmente gosto, mas eu sei que tem pessoas que torcem o nariz. Galera, eu já não vinha gostando dessa série dos Vingadores. Ela é superficial, ela é boba, tem alguns retcons desnecessários. Sem dúvida, é um dos piores, se não o pior trabalho do Jason Aaron. Ele que é um artista que fez nome na série do Thor, o Scalpo no selo Vértigo, ou seja, um artista que eu gosto. Agora, nessa edição, ele definitivamente colocou uma pá de cal no seu trabalho. É sério, o que ele fez nessa edição, bancando o Lacrador, sério mesmo, e tudo para tentar justificar e atacar também os fãs que vinham criticando a mulher Hulk, no caso chamada de Hulk, que estava participando aí da série dos Vingadores, que está ainda, né? No caso, muita gente me falou, Fernando, o que você está achando disso? E tal, eu falei, galera, tem um contexto, tá dentro desse contexto. A mulher Hulk não ficou assim do nada. Não é simplesmente o estilo de arte do McGuinness. Não. Inclusive, a própria mulher Hulk clássica, ela dá as caras nessa edição e você percebe que o Ed McGuinness sabe desenhar a versão clássica. Esse é o modo berserk da personagem. Ela está mais poderosa do que jamais esteve. Ela acabou ganhando poderes de um celestial moribundo que ela acabou se envolvendo ali numa das missões dos Vingadores, então ela tem esse porte físico avantajado, muitos músculos, fala também de forma um pouco mais irracional, né, infantil, basicamente um Hulk de perucas, né, tanto que ela não se chama nem mais mulher Hulk, chama ela de Hulk, o que para mim já é estúpido por si só. Mas até então eu defendia essa visão, né, das histórias contextualizadas, da personagem não estar no seu modo normal, tradicional, né? É uma versão berserk da mulher Hulk. Mas aí veio o Jason Aaron, muito provavelmente para, né, tentar justificar e daí atacar com uma daquelas lacradas que são ridículas, né? O Jason Aaron, quando fez o trabalho à frente do título do Thor, colocando a Jane Foster como a nova Thor, ele escreveu um run sensacional, mas em alguns momentos ele dava aquela lacradinha, né? Eu até já comentei sobre isso em outros vídeos, como numa cena em que ela enfrenta o Homem Absorvente e ela... eu sou mulher, eu também posso te bater, sabe, assim, uma coisa rasa, sabe, assim, quem acompanha histórias em quadrinhos já há longos anos, sabe que as super-heroínas não precisam ficar se auto-afirmando, elas são fodas e pronto, né? Você não vê a mulher Hulk fazendo todo um discurso, a Vespa fazendo um discurso feminista para ir lá bater no vilão, né? Mas enfim, bom, o que nós temos nessa edição? A Jennifer Walters, que é o alter ego da mulher Hulk, ela está fazendo um treino psicológico para tentar controlar, né, essa versão berserk dela. E aí tem um encontro com a mulher Hulk clássica, com a sua postura de advogada e tal, com um tom mais de comédia. E aí começa o Jason Aaron querer justificar, né? Por que você não volta à sua versão mais engraçadinha, coloca até o Deadpool para fazer esse comentário. Parece algumas outras versões da mulher Hulk
Hulk, inclusive aquela original, né, que foi criada pelo John Buscema, que tem aquela roupa branca rasgada e tal, parece uma mulher das cavernas, só que verde. E daí ele vai desenvolvendo essa história com esse problema psicológico, uma coisa mais introspectiva, né? Ah, o Hulk tem ciúme de mim, eu tinha ciúmes do Hulk por esse aspecto, e ele tinha ciúme de mim por esse outro e tal. E aí chega no final, meus amigos, não obstante, né, essa ladainha toda que ele já vinha construindo, e o início eu até achei interessante, porque ele faz uma explicação, mas depois ele começa a se perder. Ele começa assim, porque eu, quando ia lutar com os vilões, né, eu, a mulher Hulk, eles me bulinavam. Agora os vilões, presta atenção, eles assediavam a mulher Hulk. Olha o retcon. Então agora os vilões, quando eu ia enfrentar ela, passavam a mão na bunda dela, tinham desejos por ela. Tá, vamos seguir adiante. Isso nunca foi explorado. Agora é um retcon, a mulher Hulk é abusada. Tá? Aí a gente segue com a história e ela fala assim, já numa versão brutamontes, né? Eu me dou ao direito de viver como uma mulher feia, empoderada, sabe? Aquela coisa assim, eu me dou o direito de viver como eu quero. Se sou feia, vou me assumir como feia. Ai, Jason, agora você lacrou, velho. Totalmente desnecessário, velho. Eu achei que essa onda, tudo bem que nós temos um atraso de 1 ano lá para os Estados Unidos, mas eu achei que essa onda do politicamente correto, desses justiceiros sociais que são chatos, são um bando de retardados. Eu achei que essa onda já tinha passado, né? Mas isso já há 1 ano, mas pelo jeito as coisas estão se mantendo o maior tempo lá nos Estados Unidos. Aqui parece que esses justiceiros sociais deram uma baixadinha de bola, você já não vê tanto, né, mimimi, tanto chororô deles e tal. Mas, sinceramente, vocês pegam essa história, leiam ela, vocês veem que é uma panfletagem das mais sem vergonhas. Sabe, aquela coisa, ai, como se os fãs não pudessem reclamar ou não pudessem falar, porra, eu gostaria de ver a mulher Hulk tradicional, eu gostaria de ver ela dessa forma. Não, não pode, porque senão você é um opressor. Vejam só o meu caso com o personagem Incrível Hulk. Eu não tava putaço com o Hulk Pimpão, não reclamei. Não ameacei ninguém de morte, mas eu tecia as minhas críticas, eu mostrava a minha indignação, a minha insatisfação com relação ao desenvolvimento daquele personagem. Então, é muito chororô do Jason Aaron e não aceitar que as pessoas simplesmente contestem o trabalho que ele está fazendo à frente do título dos Vingadores. Não é chororô do pessoal que está reclamando, porque eles que mantêm as revistas, são eles que são os fãs, são eles que pagam o salário indiretamente do Jason Aaron. É muito diferente os caras serem agressivos com ele, querer bater e tal, e como eu mesmo falei já no início, eu estava defendendo essa versão da mulher Hulk, ainda que achasse ela desnecessária, né? Um Hulk de cabelos longos. É a personagem que você tem hoje atuando nos Vingadores. Você entendeu? Então, mesmo eu defendendo, veio o Jason Aaron, vai lá e caga em cima ainda. Meus amigos, ó, Jason Aaron, fim de carreira. Dito isso, vamos falar de uma publicação legal, né? Venom número 15, só que não. Publicação da Marvel Comics, sai aqui também mensalmente pela editora Panini, tá atrelada, né, à grande saga Guerra dos Reinos, e exatamente por conta desse período aí, né, das consequências da Guerra dos Reinos na mensal do Venom, quem assumiu os roteiros foi o Cullen Bunn. Então, Donny Cates ganhou um descanso, mas já volta na edição número 16. E ali nós temos o Venom, que já está separado do simbionte, daí ele ganhou uma pedra mística de uma bruxa dos sonhos e pesadelos, onde ele cria uma própria armadura. Uma história, meus amigos, que vocês podem ignorar. Todo esse material vinculado à Guerra dos Reinos, da série Venom, você pode passar batido, que você não vai perder nada. Aí ele vai enfrentar o vilão Halloween, né, do Cabeça de Abóbora, lá do Homem-Aranha, que também tem uma joia ali que dá superpoderes, do pesadelo, dos fogos, e ele tenta proteger inocentes, porque o Ed Brock é do bem, e daí cria uma armadura que protege todo mundo fica de armadura, porque nós somos o Venom. Descartável. Lixo, 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 lixo. Uma história que não te serve pra nada, que você pode pular, é porque é lixo, né? É porque é lixo.
Bom, daí nós chegamos na outra edição, que é a Teia do Venom, Culto do Carnificina, que é uma preparação de terreno para a grande saga que envolve exatamente o Carnificina. Nessa publicação nós temos o filho do Jameson, né? O Jon, ele que já foi Homem-Lobo, já teve algumas participações até relevantes dentro do universo Marvel. Ele vai investigar o culto do Carnificina. E aí ele encontra pessoas com as costas abertas, como se tivessem arrancado as espinhas dela. Então tem toda uma cidade com vários mortos, os roteiros são do Frank Thierry, com a arte do brasileiro Danilo Beirute. Ele faz um trabalho artístico interessante nessa publicação. E também não tem lá muita relevância, a não ser mostrar que existe uma igreja agora, né, que reza para o deus Nu, que seria o grande mestre dos simbiontes, e o Carnificina também ali, matando pessoas com aquela psicopatia dele, várias pessoas, umas por vontade própria, outras que acabaram sendo mortas, ali todas reunidas no culto ao Carnificina. Também não achei nada de tão relevante dentro dessa história. E vamos ver se pelo menos a saga principal nos apresenta algo mais decente. E agora, para finalizar, vamos falar de Batman Maldição do Cavaleiro Branco, edição número 3, material escrito e desenhado por Sean Murphy, publicação da editora DC, e aqui no Brasil está saindo uma minissérie em 8 partes pela editora Panini Comics. Trata-se de uma continuação de Batman Cavaleiro Branco, que também é escrito e desenhado pelo Sean Murphy. Ele desenha demais, o cara é monstruoso. E nos roteiros ele está se mostrando também muito competente. E nessa história aí, nós temos o Batman, né, buscando mais ajuda para combater o Coringa com os seus planos, que envolvem inclusive a Ordem de São Dumas. São pessoas transtornadas ali, representadas pelo Azrael com a sua espada. E o Batman, além dos amigos, que ele acaba até revelando a sua identidade como Bruce Wayne, ele vai atrás da Arlequina, ela que está grávida, e ele tenta convencê-la a trazer o Jack Napier, né, que é outra personalidade do Coringa, aquela mais boazinha, pelo menos não tão sádica quanto a que a gente conhece, a trazer ele de volta para descobrir quais são os planos do Coringa envolvendo a Ordem de São Dumas. E nessa edição acontece ali uma morte, pelo menos tudo indica que a pessoa morreu ali diante daquele ataque, que eu fiquei meio assim, né? Tudo bem que se trata de um Elseworld, onde dá para matar mais facilmente personagens que a gente tem um carisma muito grande, mas não deixa de surpreender. A arte, como eu já mencionei, é espetacular nessa publicação, e ela continua realmente em alto nível. Eu já resenhei a publicação anterior, né, não só as edições anteriores da Maldição do Cavaleiro Branco, como também Batman Cavaleiro Branco, e gostei bastante dessa minissérie, que eu acredito deve sair encadernado pela editora Panini Comics, assim como essa publicação, essa continuação que é a Maldição do Cavaleiro Branco. Bom, galera, então é isso daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!